1 Coríntios, capítulo 1, 10 a 17. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Agora capítulo 3, 1 a 7. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar. Não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Vamos fazer a Deus uma oração, pedindo a Ele que Ele ilumine as nossas mentes, para que nós possamos entender aquilo que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Eu peço a Adriele que nos conduz a Deus nessa oração. Amém, Senhor. Irmãos, segundo o texto os dois textos que nós acabamos de ler, Paulo está tratando da igreja de Corinto com relação a uma divisão que existia na igreja de Corinto. Então nós vamos falar hoje sobre uma igreja sem partido. Esse é o título da lição de hoje: Igreja sem partidos. E sob o título: dividir a igreja é agredir o próprio Cristo. E existe etnias, grau de instrução, condição social, religião, política e por aí afora. Então, em todos esses meios, nós sabemos que existem as divisões, existem as separações, pelo fato de que
existe também as diferenças de cultura, as diferenças de idiomas, e nós sabemos que há diferentes modos de entender as coisas que estão ao nosso redor. Até mesmo a forma de interpretar textos bíblicos, nós sabemos que existem diferentes opiniões. E Paulo disse que há diferença, de fato, em opiniões, mas o fato é que nós devemos ter uma mentalidade bem definida naquilo que nós entendemos, naquilo que nós compreendemos, naquilo que nós aceitamos e naquilo que nós pregamos. Nós temos que ter uma ideia bem definida. E nós sabemos que a igreja também do Senhor Jesus, ela sofre com esse mal, esse mal da divisão. Os discípulos de Jesus não estão imunes a essas divisões. Paulo escreve sobre isso com muita firmeza. Essa carta ela foi escrita há uns 2000 anos atrás e, no entanto, ela está sendo e continua sendo atual até a vinda do Senhor Jesus, porque enquanto o Senhor Jesus não volta, a igreja está propagando a sua palavra. A igreja de Corinto ela estava localizada numa cidade cosmopolita, ou seja, uma cidade que ela era visitada por pessoas que vinham de diversas regiões, de diversos lugares, para se encontrarem ali na cidade de Corinto, que era um grande centro cultural, um grande centro também comercial. E ali naquela cidade, então, estava localizada essa igreja para a qual o apóstolo Paulo dirige essa carta e também a segunda carta. E em 1 Coríntios 1:26, fala sobre o problema que essa igreja tinha, ou seja, a igreja problemática, né? A igreja que dava um pouco de trabalho para a sua liderança. E no capítulo 26, e também no capítulo 11, 17 e 19, nós vemos Paulo falando a respeito de alguns problemas, inclusive com relação à ceia do Senhor. Então, há uma igreja que de fato ela era problemática. E no capítulo 1, a partir do versículo 10, Paulo trata sobre o problema. Obrigado, irmão. O problema é específico, relacionado para ele de duas formas. Por meio de uma carta dos Coríntios, ou seja, alguém da igreja de Corinto, no caso aqui foi Cloé, escreve uma carta para o apóstolo Paulo expondo a situação que estava a igreja de Corinto. No capítulo 1, ou melhor, no capítulo 7:1, que pedia orientações sobre conflitos na comunidade. E depois, no mesmo capítulo 1, no verso 11, Paulo informa que algumas pessoas ligadas a Cloé, presumivelmente membros da igreja de Corinto, estiveram com ele e testemunharam os problemas que afligiam a igreja. Paulo então responde à carta enviando-lhe os relatos pessoais de tensões da igreja. No versículo 10, nós lemos o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ou seja, nós temos que ser unidos, né, na nossa disposição mental, no nosso parecer, na nossa forma de nos conduzir. As contendas começaram com a formação de grupos rivais na igreja, e os coríntios se dividiam em torno de seus líderes favoritos. Isso é tão grave, a perspectiva bíblica,
que Paulo ele teve que escrever 4 capítulos tratando dessa questão, desse assunto. A presença do espírito divisionista que se manifesta em certos membros da igreja é venenosa e não podem prevalecer entre os discípulos do Senhor Jesus. Então, é necessário que haja a paz entre o meio do povo de Deus, né? Jesus, lá em Mateus 5, Mateus capítulo 5, falando sobre as bem-aventuranças, diz: bem-aventurado os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. A palavra grega usada para divisões originou-se da palavra cisma, né, que destrói as igrejas atualmente. E a mola propulsora dessas contendas é o culto à personalidade, ou seja, os irmãos eles pararam de prestar um culto a Deus, ao Senhor Jesus, ou a Deus na mediação de Cristo, e começaram a se dirigir ao seu culto, a sua ideia religiosa, a sua ideia de veneração aos apóstolos. Não é errado nós honrar os homens. O próprio Paulo, ele disse em um certo texto que honra aqueles que honram. Então, aqueles que merecem ser honrados devem ser honrados. O que nós não devemos é estar venerando essas pessoas. E o que de fato estava acontecendo na igreja de Corinto. Isso está evidente no versículo 12. Refiro-me ao fato de que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Então, o primeiro grupo estava dizendo que eles eram de Paulo, ou seja, está na igreja, mas ao invés de dizer que é do Senhor Jesus, a igreja é do Senhor Jesus, é a noiva do Senhor Jesus, mas eles dizem: eu sou de Paulo. Esse grupo se intitulava seguidor dos ensinamentos de Paulo, porque Paulo foi aquele que implantou a igreja ali em Corinto. Então, é muito provavelmente que os membros desse partido eclesiástico se orgulhavam de viver a liberdade cristã, né, em relação às leis do judaísmo. Um dos pontos principais da teologia de Paulo era justamente falar sobre lei e graça, né? E nós vemos vários textos, tanto em Romanos quanto Gálatas, nós vemos Paulo ele discorrendo sobre essa questão de lei e graça. Outros dizem: eu sou de Apolo. O livro de Atos apresenta Apolo como um homem eloquente, um homem fervoroso de espírito. Está ali em Atos 18, versículo 18 a 28, nós não vamos ler aqui, mas os irmãos podem conferir isso em casa, sobre a eloquência de Apolo. E Apolo ajudou muitas pessoas a crescerem na graça do Senhor Jesus, a conhecer o Evangelho, e através da pregação de Apolo, algumas pessoas vieram a crer na palavra do Senhor. E Apolo, ele refutava as pessoas, os judeus, e com relação ao Velho Testamento, e mostrando para os judeus, desde lá do Velho Testamento, que Jesus é aquele que havia sido prometido no Velho Testamento e que os profetas falaram a respeito dele, e que, de fato, na plenitude, né, do tempo, como diz o apóstolo Paulo, esse Jesus veio para ser, de fato, o Senhor, o Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele a quem a igreja deveria venerar como o Salvador do mundo. Apolo é um grande pregador, um orador habilidoso, um grande expositor da palavra de Deus e um homem dinâmico na palavra do Senhor. A igreja de Corinto foi ricamente abençoada através do seu ministério. A capacidade e eloquência desse líder
tornaram-se os fatores que conquistaram a simpatia de alguns membros da igreja. Então, ele era um grande pregador, tinha uma grande capacidade, era eloquente, era poderoso na palavra de Deus. Mas isso não daria o direito dos corintianos entender que era de fato de Apolo. Ou seja, nós, um grupo tal aqui, somos de Apolo. Então, por causa da sua eloquência também, da sua capacidade, da sua dinâmica na palavra de Deus, não daria a esses irmãos essa condição. Provavelmente ele tenha sido um pregador mais articulado do que Paulo. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou. Mas o crescimento veio de Deus. Ou seja, o que planta não é alguma coisa. Ou, em termos salvíficos, o que planta não é nada. O que rega também não é nada. Mas em termos salvíficos, é Deus que dá o crescimento. É Deus que produz a frutificação. É Deus que opera no meio da igreja para que o povo de Deus possa frutificar. Há um outro grupo que dizia que era de Pedro. O grupo que se identificava com o apóstolo Pedro provavelmente foi formado por judeus cristãos. 1 Coríntios 1, versículo 12. O livro mais antigo. Talvez alguns dos irmãos tenham pensado assim: Pedro foi aquele que andou com Jesus, juntamente com os outros apóstolos, com os outros discípulos, andou com Jesus numa caminhada durante 3 anos, né? Durante 3 anos, Pedro esteve com a presença de Jesus. Então, ele deve ser um homem que merece toda a nossa atenção, todo o nosso prestígio. Tudo bem, até aí tudo bem, mas não merece veneração, porque o homem nenhum merece veneração, porque a nossa veneração é para com Deus. Mas, às vezes, esses irmãos de Corinto estavam pensando naquela flexibilidade de Pedro com relação à lei judaica. Tanto é que, em Gálatas 2:11, Paulo chamou a atenção de Pedro com relação a essa flexibilidade. Então, talvez por essa flexibilidade, alguns irmãos tendiam a dizer que era seguidor de Pedro. E outros dizem: eu sou de Cristo. Ou seja, talvez aqui cada um dizendo em nome do grupo, porque o pronome sou aqui está no singular, mas aquele que estaria apresentando o grupo, né? Ou seja, se fosse o grupo dizendo, nós seríamos, ou nós somos, mas cada um líder aqui daquelas facções, apresentando em nome do grupo, disse: eu sou. E então existia o grupo dizem que era de Cristo. E esse grupo, aparentemente, eles parecia espiritual. Porque se um grupo é de Pedro, outro é de Paulo, o outro é de Apolo, então, dá a entender que aquele grupo que diz que é de Cristo, agora é espiritual. Os outros grupos são carnais, mas nós somos de Cristo. Então, agora, talvez as pessoas pensem, talvez eles pensassem, nós somos espirituais, porque nós somos de Cristo. Mas nós sabemos que esse grupo que disse que era de Cristo, esse grupo era o grupo que dava mais trabalho para as autoridades da igreja. Mas, na realidade, estava longe da verdadeira piedade. Eles pertenciam a essa comunidade, membros que não se submetiam à liderança dos apóstolos. Ou seja, então, era de Cristo, mas não se submetia às autoridades dos líderes da igreja. Então, essa é uma ideia errada, um mau entendimento
acerca do Senhor Jesus. Porque se de fato somos do Senhor Jesus, então devemos submeter à autoridade que o Senhor Jesus conferiu aos seus apóstolos. E com relação agora ao personalismo, ou a personalidade, Paulo instrui a igreja sobre a unidade da comunidade de forma cristocêntrica. Ou seja, nós estamos aqui reunidos, mas não estamos reunidos em torno de Paulo, não estamos reunidos em torno de Cristo, ou em torno de Apolo, em torno de Cefa, seja lá qual for o líder. Nós estamos aqui reunidos em torno de Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz, foi Ele, o Cordeiro Pascual, que se entregou por nós. E Paulo, como um servo humilde, ele dizia: se eu tenho que me gloriar, eu vou gloriar na cruz do Senhor Jesus, porque é na cruz que eu encontro a graça dele, é na cruz que eu encontro a salvação, porque através da cruz, Cristo deu a sua vida pela sua igreja. O apóstolo Paulo, ele instrui então a igreja, instrui a sua comunidade de forma cristocêntrica e enfatiza afetuosamente e diz: rogo-vos, irmãos. Esse rogo aqui é muito mais do que você fazer um pedido. O verbo rogar aqui é como se você estiver implorando para a pessoa: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo agora chama a atenção da igreja que é em nome do Senhor Jesus que nós devemos nos reunir quando nós entramos para adorar a esse Deus Todo-Poderoso. Enquanto se orgulham dos seus pregadores, celebridades favoritos, Paulo responde: acaso Cristo está dividido? Então Paulo faz aqui algumas perguntas retóricas. E ele pergunta: acaso Cristo está dividido? A gente lembra durante o ministério de Jesus, que Jesus estava expelido um espírito maligno. Os fariseus diziam: ele expele os demônios por meio de quem mesmo? Beelzebu. E aí o que Jesus disse? Se eu expilo o demônio por nome de Beelzebu, logo o reino dos demônios está dividido. E se um reino está dividido, não pode prevalecer. Se uma casa está dividida, essa casa não pode prevalecer. Se uma igreja está dividida, essa igreja não pode prevalecer. Então aqui, Paulo agora mostra para Jesus que a personalidade que merece toda a veneração, ou a pessoa, não somente a personalidade, mas a pessoa em si, que merece toda a veneração, é Cristo. Porque foi Ele, então somente Ele, que veio para entregar em nosso lugar, entregar para os pecadores. E quando Paulo fala isso, sobre, lá em Filipenses, sobre Cristo que veio para perdoar os pecados, ele ainda faz questão de mencionar do qual eu sou o principal. Então, Cristo está dividido? É claro que não. Foi Paulo crucificado a favor de vós? É claro que não. Ou porventura foste batizado em nome de Paulo? Também não. E Paulo cita ali as três pessoas, duas pessoas. Ele cita duas pessoas, depois ele cita uma casa, uma família que foi batizada por ele, porque ele não veio para batizar, ele veio para pregar o Evangelho, ele veio para apresentar Cristo Jesus, a esperança da igreja. Então essas três perguntas retóricas exige um enfático, que não, é claro que não. Cristo não está dividido. Paulo não morreu na cruz para salvar pecadores, né? Então é quem morreu para salvar os pecadores foi Cristo. Então a nossa mensagem deve apontar para Jesus. Uma igreja fragmentada em torno de seus pastores prediletos desconsidera que isso nada tem de espiritual. Então, esse grupinho que se dizia espiritual, na verdade, de espiritual
eles não tinham nada. O que tinha muito ali era carnalidade, como os outros demais grupos. O personalismo na igreja, de quem quer que seja, deve ser resistido pelo o bem da comunidade dos discípulos de Jesus. Aquele a quem pertence toda a glória e toda a honra pelo século dos séculos. Também fala sobre a questão do egoísmo. Afinal, onde está o poder da igreja? Certamente não está no pregador. O pregador ele tem que dedicar-se o máximo possível, estudar o máximo possível, orar o máximo possível. Mas o poder não está nele. O poder está na palavra de Cristo. Ou seja, o poder está em Cristo. O poder está em Deus, que é o Senhor da igreja. À medida que o evangelho de Jesus é compreendido, o ego começa a morrer. Então, quando nós pregamos a Cristo Jesus, a palavra de Cristo Jesus, ela vai impactar os corações e ela vai derrubar o egoísmo. O egoísmo vai cair por terra, porque as pessoas vão entender que nada é diante desse Deus Todo-Poderoso. As pessoas vão entender que são pecadores. É igual Paulo, quando teve a visão de Cristo ali na caminhada de Damasco para Jerusalém, aquela visão, aquela claridade intensa, ele foi impactado pela palavra do Senhor Jesus, que ele olhou para dentro de si, ele não viu nada que pudesse agradar a Deus. Ele viu que dentro dele só existia imperfeições. Então, a palavra de Deus, ela deve ser pregada aos corações. O culto deve ser voltado para Deus. A palavra de Deus pregada, ela impacta os corações e ela derriba as paredes do egoísmo. Por causa dos feitos de Cristo, nenhum pregador deve querer glória para si. Repito, quando olhamos para Jesus, o nosso ego morre. Os muros da separação começam a ruir. Um efeito danoso na igreja, a desunião na igreja local, ela prejudica a obra de Deus de muitas maneiras a longo prazo. A igreja normalmente sofre muita pressão por fora, mas é possível ser abalada por conta de seus próprios membros. É o que aconteceu na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela começou com esse partidarismo e ela foi abalada. E Paulo, ele escreve essa carta para os coríntios. Interessante que ele começa falando aqui no texto aqui, que quando ele começou a pregar o evangelho para aqueles irmãos, ele estava como crianças. E quando ele escreve essa carta, agora nesse capítulo ele fala, e vocês ainda? Continua do mesmo jeito, continua como criança. E eu não posso falar com vocês como pessoas que podem ter um alimento sólido, ou seja, não posso falar com vocês como uma pessoa adulta. Eu tenho que tratar com vocês como se fossem verdadeiras crianças na fé. Eles estavam, de algum modo, querendo status para si. E também enfraquecimento ou fortalecimento da missão. A missão ela pode ser enfraquecida e pode ser fortalecida, vai depender da natureza, da compreensão e da aceitação da graça do Senhor Jesus em nossas vidas. A missão de Deus, ela alimenta-se a nossa união com Ele. O apóstolo Paulo ensina que os cristãos são a carta viva de Cristo Jesus. Na pregação de domingo atrasado, à noite, nós falamos sobre o apóstolo poderoso. E
E Paulo, ele fala com relação ao seu ministério ali aos romanos, ele fala sobre a forma como ele pregava a palavra de Deus. Ele fala que ele pregava aos ouvidos e também aos olhos, ou seja, quando nós pregamos o Evangelho, as pessoas ouvem aquilo que estamos falando, mas quando elas ouvem aquilo que estamos falando, ela passa a nos observar para ver se de fato é da forma que nós falamos. Há uma igreja que a Bíblia registra que aconteceu isso com ela. A igreja de Bereia, por exemplo, inclusive lá diz que ela era até mais nobre do que a igreja de Tessalônica. Por quê? Ela tendo ouvido os pregadores, ou os apóstolos, eles foram para as escrituras para ver se realmente era do jeito que eles estavam falando. Ou seja, eles estão falando, então vamos ver o comportamento deles para ver se de fato é desse jeito. Então, nós devemos viver na íntegra aquilo que nós ensinamos, né? Paulo disse que nós somos a carta viva de Cristo Jesus. Ou seja, a nossa vida tem que ser transparente perante o mundo. Eu não posso falar uma coisa e viver outra. Eu não posso pregar uma mensagem e logo após eu praticar atitudes que vai despregar aquilo que eu preguei. Então, se a nossa palavra é sim, deve ser sim. Se é não, deve ser não. Porque o que passa disso, diz Tiago, que é de procedência maligna. É quase impossível para as pessoas aceitarem novas ideias puramente no abstrato. Ou seja, aquilo que nós ouvimos é algo abstrato, mas nós temos que ver, temos que palpar, temos que ver algo concreto. Então a nossa mensagem deve ser uma mensagem que vai fazer com que as pessoas entendam que realmente nós somos aquilo que nós falamos. Se falamos de fato que somos servos do Senhor Jesus, vivemos para a glória do Senhor Jesus, então as nossas atitudes, aquilo que nós realizamos, deve demonstrar que realmente é aquilo que nós falamos. O ódio de Deus às contendas. Essa igreja era uma igreja que vivia em contenda, e Deus não se agrada de contenda. As divisões destroem a igreja. Aqueles que são causadores possivelmente sentirão o peso da mão de Deus, pois ele odeia ver contendas sendo semeadas no meio do seu povo. E nós falamos, ou melhor, o título da revista que nós temos estudada é sobre igreja complicada. Agora, a pergunta que surge é: você conhece alguma igreja complicada? E as igrejas ou lideranças que agiu de forma errada em relação às igrejas e que fez com que a igreja sofresse dano. Nós vemos muito por aí afora. Se você for entrar no YouTube, você vai ver uma série de igrejas que passam por essa situação. Mas é o final dos tempos. A Bíblia diz que no final dos tempos haveria um esfriamento espiritual e muita gente está esquecendo de que Jesus é o Senhor da igreja e começa a olhar para as suas próprias fragilidades, para as suas próprias capacidades, apesar de ser pessoas frágeis, mas acham que são capazes e querem ministrar uma mensagem de acordo com simplesmente a sua capacidade. A igreja não é um time de Deus. A igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja, ela é a esposa do Cordeiro, a quem nós devemos toda a glória, ao Cordeiro, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja.
Há uma unidade orgânica e mística entre a igreja e Cristo. Por isso, mexer com a igreja, perseguir, feri-la, torna-se um ataque contra o próprio Senhor Jesus. Então, irmãos, aqueles que agem, às vezes, de má fé, e conduzem uma igreja de forma incoerente com a palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde, eles vão sofrer o dano, porque Deus é juízo. No ensino de Paulo, uma igreja dividida, uma igreja que vive em partidos, uma igreja que está vivendo em panelinhas, ela está vivendo sob a influência do próprio Satanás. Nós não devemos ser omissos a essa expressão. Nós não devemos ser omissos àquilo que nós devemos fazer para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Muitas pessoas estão passando, outros vão passar pelo o juízo de Deus. Muitas vezes, o orgulho, o egoísmo de muitas pessoas levou-os a agir de forma contrária àquilo que Deus quer que as pessoas agem, cultivando uma postura hostil em relação à unidade orgânica da palavra, da igreja. As pessoas viveu como líder um tipo de liderança hostil, tirânica, mas essas pessoas com certeza irão pagar o preço. A vitalidade da comunidade cristã depende totalmente do nível de compreensão por parte de seus membros a respeito de quem é Jesus e a sua morte na cruz. Então, irmão, não é certo nós honrarmos pessoas. Eu tenho dito para algumas pessoas que eu admiro muito o pastor Hernandes Dias Lopes. E se nós formos olhar a história da gestação e do nascimento do pastor Hernandes Dias Lopes, nós vamos entender por quê que aquele homem tem sido uma grande bênção nas mãos do Senhor Jesus. Então, não é errado nós admirarmos. O que é errado é nós queremos endeusar esses homens. Nós temos aqui algumas aplicações, e essas aplicações, elas são perguntas, e eu vou simplesmente ler as perguntas, e os irmãos respondem essas perguntas para si mesmo. O que você pode promover para fortalecer e preservar a unidade de sua comunidade local? Vou repetir. O que você pode promover para fortalecer e preservar a unidade da sua comunidade local? Segunda pergunta. Quais são os sinais de uma igreja que tem experimentado a comunhão do povo de Deus? Terceira pergunta. À luz do que Paulo ensinou, como criar uma cultura que protege a comunidade de preferências, personalismo e panelinhas? Então, cada um responda para si mesmo no seu coração. Deus abençoe, irmãos, o estudo da sua palavra em nossos corações, para que nós possamos aplicá-la em nossas vidas e saber honrar aqueles líderes que devem ser honrados, né? Honrar, respeitar, mas não venerar. Nós sabemos que o verdadeiro servo do Senhor não aceita isso, né? Nem anjos aceitou ser venerado. Então nós também devemos imitar esse exemplo. Amém, irmãos? Vamos orar para encerrar? Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, nós rendemos-te graças pela Tua palavra que nos ensina, nos exorta,
nos aconselha, nos consola. Graças te damos, ó Deus, porque éramos perdidos, pecadores, éramos frágeis, mas o Senhor nos amou de uma forma extraordinária. E através de Cristo Jesus, a obra que Ele realizou na cruz do Calvário, em prol dos pecadores, o Senhor nos aceita diante de Ti como justificados. E através da obra de Cristo Jesus, nós podemos receber do Senhor o ministério da reconciliação e termos paz com o Senhor, paz com o próximo e paz conosco mesmo. Obrigado a Deus por esse ensino. Obrigado a Deus pela vida daqueles que o Senhor tem chamado com tanta vocação para o ministério da palavra. Pedimos ao Deus que o Senhor continue abençoando aqueles que de fato têm amor, têm paixão, ó Deus, pela Tua palavra, têm amor pelos perdidos e que expõem a Tua palavra com zelo e com dedicação. O Senhor abençoe e os fortaleça cada dia mais. Nos abençoe logo mais à noite, quando estaremos reunidos novamente aqui para cultuar o Teu nome. Que mais uma vez, ó Deus, o Senhor possa falar aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos tenham um bom almoço, um bom dia.